Pronto, ao vivo. Estamos ao vivo. Você acabou de dizer isso ao vivo. Tá. Vocês escutam a gente? Tá tudo certo? A gente? Tá tudo certo? Ok, tô conferindo aqui, acho que tá tudo certo. Parece que o seu som não tá saindo, Gil. Uhum. Tá. Vamos ajeitar aqui o som rapidinho. Esperem só um minutinho. É bom que é o tempo do pessoal ir entrando também. E agora, Fran, me ouve? É bom que é o tempo do pessoal ir. Vou esperar a Fran responder. Tá ouvindo, Fran? Bem baixo. Top. Vamos lá. Deixa eu tentar arrumar aqui. Aqui. Boa noite, Rafael. Sem som agora, ele disse. Vê se o seu YouTube tá. Deixa eu ver. E agora? Não. Boa noite, Felipe. Também não ouvi eu e a Laura. Voltou? O Rafael disse que voltou. Felipe tá dando boa noite. Agora sim. Top. Boa. É isso. Cara, se a live stream fosse em Python, acho que seria mais fácil. Show. Ó o Paulo aí, Paulo Barão, marcando presença aqui na live. Muito bom. Opa. Show de bola. Gente, essa é uma live sem PowerPoint. É uma live especificamente feita para a gente resolver o problema de time series com a Jay. Vai ser direto para o código, sem bullshit, sem muito blá blá blá, sem grandes desenhos, né, Laura? Mas obviamente aberto para vocês tirarem qualquer dúvida, interromper a gente a qualquer momento. Mas vai ser direto pro assunto, né? Com certeza. Acho que a gente podia abrir, né, Laura, contando um pouco do porquê que a gente fez a Jay, o que é a Jay. O que você acha? Acho que é um bom começo até para as pessoas entenderem um pouco o contexto. Show de bola. Bom, acho que a gente podia se apresentar também, né? Uma boa prática. Vai, Laura, por favor, faça as honras. Sim. Meu nome é Laura, eu sou cientista de dados e uma das cofundadoras da Jay. E a gente está aqui para mostrar um pouco para vocês as necessidades, né, que a gente viu do mercado depois de um tempo trabalhando com a parte de ciência de dados e por que a gente resolveu criar, né, a Jay e mostrar para vocês o resultado. A gente particularmente está
tá orgulhoso, mas vamos mostrar para vocês na prática, ver o que vocês acham. Show de bola. Gente, eu sou Dionísio, eu sou também cofundador da Jay. Já trabalho com Data Science, com otimização já faz bons 10 anos. E a gente já tem trabalhado muito nos últimos anos com consultorias de Data Science, de implementação de AI em grandes companhias. E durante esse tempo a gente identificou a necessidade de fazer uma biblioteca que incorporasse as melhores práticas e que fizesse as coisas darem certo, né? Então a gente vai falar muito de produtividade, vai falar muito de, cara, sair de um problema e ir para uma API em produção. Então é esse nível de end-to-end que a gente faz. A gente sai de... Eu estou desorientado porque eu estou me ouvindo, cara. Mas basicamente o que a gente fez foi a Jay. A Jay é um framework de machine learning end-to-end. Então, de novo, como eu disse, end-to-end no sentido de sair da modelagem do problema, o que você quer fazer, onde você quer chegar. E ao outro lado, não é só um modelo feito, treinado com um número de validação, mas é de fato um endpoint já, uma API pronta, hosted, né, online, esperando para receber requests, dados para dar o resultado. Então, o que a gente vai mostrar hoje, basicamente, a gente vai resolver um problema de previsão de demanda com a Jay. A gente vai inserir os dados na Jay, vai processar esses dados de demanda com a Jay e vai gerar os resultados de demanda. E aí vai mostrar para vocês, enfim, não só a facilidade de fazer isso, mas por que é interessante fazer isso numa biblioteca, num framework como o AJ. Acho que por aí, né, Laura? Sim, com certeza. E fiquem à vontade para colocar qualquer comentário no chat. A gente tentou ser o mais conciso possível para não passar muito de... A gente estipulou o tempo em até 1 hora, porque se deixar a gente fala o dia inteiro sobre a Jay, mas a gente sabe que vai ter outras oportunidades. Então, se ao longo também da live vocês forem sentindo algo que vocês gostariam de ter mais informação, pode também deixar no comentário que a gente já prepara as próximas com carinho. Posso colocar o código na tela? Por favor. Bora. Cá estamos no nosso VS Code. Laura, você consegue confirmar se a gente aparece embaixo com o VS Code? Sim, já está aparecendo aqui no YouTube e também lá na Twitch. Boa, então tamanho adequado ou eu preciso aumentar o tamanho do VS Code, da letra? Pessoal, tá bom aí no tamanho para vocês? É o tempo deles responderem. Pode aumentar um pouquinho só? Foi o suficiente? Tá legal. Aumenta. Aumenta mais umzinho, então. Top. Tá bom aí no seu também, Rafael? Boa. Então, vamos lá. Prontinho. Show de bola, então. Então, estamos com o código na tela. Aproveitando, acho que seria legal o pessoal ir se apresentando também no chat, falar um pouquinho quem já trabalha com Machine Learning, para a gente entender qual que é o background de vocês, se já estão com a mão na massa em Machine Learning ou estão querendo entrar nesse mundo agora. Até para a gente, enfim, entender até o quanto a gente entra no detalhe ou o quanto a gente fala de coisas mais técnicas ou menos técnicas, quanto vocês querem que a gente explique, tá? Então, se puderem rapidamente aí também se apresentando enquanto eu vou falando alguns pontos que já ir se apresentando no chat, acho que é bacana também. Com certeza. Mas aqui, gente, assim, enquanto isso, já entrando direto um pouco no assunto, estou com o meu VS Code aqui aberto. Na verdade, eu estou com um Jupyter dentro do VS Code aberto, que eu não sei se é uma coisa que eu recomendaria a todos, mas it is what it is, né? Aqui estamos. O que o Cazu falaria sobre isso? O que o Cazu diria sobre isso? O Cazu é o nosso Dev Jedi Master, co-founder, keeper de toda a base de código da Jay. Reprova veementemente o uso do Jupyter, mas tudo bem. Então, o que a gente tem aqui, né, pessoal? A gente tem aqui nossa importação clássica de biblioteca. Vamos importar o nosso Pandas, nosso NumPy. Vamos importar o Seaborn para fazer os gráficos.
mas além disso a gente importa a J. Então a J é uma biblioteca, você instala a nossa biblioteca com o pip install JSDK, e é basicamente isso que você precisa para ter a J rodando na sua máquina, né? A J ela roda em Python 3.7 ou superior, tá? E é basicamente isso. Uma vez que você instala a J, você já consegue gerar a sua chave de autenticação, a sua auth key, que é a que você vai usar no resto de todo o processo para interagir com a ferramenta. Tá. Então, para você gerar sua chave, já deixando aqui o caminho das pedras, você instala J, importa J, e aí você faz j.getAuthKey. E aí, com esse comando, você passa o seu first name, o seu last name e o seu e-mail. Tá? E aí você rodando esse código aqui, vai dar um 201 para você, sinal de que foi bem sucedido, você vai receber por e-mail a tua chave. Então, uma vez que você receber a sua chave, você simplesmente usa ela para instanciar a J. Então, aí a partir daqui, você está pronto para usar a J, para fazer tudo que a gente vai fazer aqui, é só isso, tá? Não tem custo, não tem nada, você só liga, pega a tua chave, instancia a J e sai usando, certo? Maravilha. Gente, qualquer dúvida, de novo, por favor, vão interrompendo. Aqui tem um pouquinho de helpers code aqui em cima, mas a gente volta depois para falar dele. Qual que é o dataset, né? O que a gente pegou para a gente resolver junto com a J, enquanto a gente vai explicando para vocês. É um dataset clássico de séries temporais, de previsão de demanda. Você tem aqui uma coluna de data, uma coluna com o ID da loja, do store, uma coluna com o ID do item e, por fim, uma coluna de fato com a demanda, né? Com quanto foi vendido daquele item naquela loja naquela data. E aí dá pra gente perceber que é uma série diária. Então vamos ver aqui quantos. São 913 mil linhas, né, registros, que a gente vai dar fazer uma amostragem para não ficar tão demorado para rodar. Mas a princípio são 900 mil linhas aí de registros de demanda da dataset de treino que a gente vai usar para treinar. E qual que é o nosso objetivo? A gente tem um dataset de teste, diferente do dataset de treino, com o ano de 2018 inteiro. Então, se a gente olhar o dataset de treino, ele vai até o final de 2017. E o dataset de teste começa em janeiro, né, em 1º de janeiro de 2018 e vai 3 meses completos dentro de 2018. Então, nosso objetivo final é prever a demanda desses itens, dessas lojas, para os primeiros 3 meses do ano de 2018. Tá claro? Problema simples, clássico, acho que muito difícil pensar em uma empresa que não tenha, em algum momento, a necessidade de fazer uma previsão de demanda, seja de serviço, seja de vendas, de número de visitantes, enfim, algum tipo de previsão de demanda. É um problema bem clássico, acho que todo mundo encara de algum momento. Certo? Até aqui, Laura? Com certeza. Acho, inclusive, que por isso que foi o mais votado, porque eu acho que é um problema que todo mundo tem. E é um problema que a gente gosta de ver resolver, porque a gente sabe que tem uma série de detalhes, né? E esse é justamente o racional que a gente gosta de começar com a J. Qual é o problema e o que eu posso fazer para poder resolver. Exatamente. E aí, o que a gente vai fazer, basicamente, é transformar essas colunas de inteiros para string. E eu vou pegar, para a gente não ficar com as 900 mil linhas de registro, para a gente ter um processo mais rápido, eu vou pegar só 20% desses dados, tá? Então, daqueles 900 mil linhas, a gente vai ficar com 182 mil linhas de treino.
Ou seja, a gente vai pegar um pouquinho de cada mês e vai ver que é o suficiente para a gente fazer uma boa previsão nesse caso. A gente não precisava das 900 mil. E aqui eu simplesmente ordenei, tá? Eu coloquei aqui, peguei um pedaço desse dataset e ordenei. E aí, além disso, E aí aqui, de novo, eu já entro nesse detalhe, assim, para a gente gerar algumas features em relação à data, mas vamos falar um pouquinho da J, assim, né? Qual que é a diferença do pipeline tradicional para um pipeline com a J? O pipeline tradicional, você pegaria seu dataset de treino para fazer a feature engineering, para então treinar o modelo, ou testar, né, múltiplos modelos diferentes, e aí tentar entender qual que é o melhor modelo para fazer essa previsão. E depois disso, ainda iniciar uma briga aí grande para fazer a hospedagem desse modelo. Então, porra, achar uma máquina virtual com o hardware necessário para isso, colocar esse cara online na forma de API, formar um endpoint, enfim, cuidar da segurança e da performance disso para fazer isso funcionar. O que a gente faz com a J? A gente faz j.setup. Tá? Então, a J, basicamente todo o processo de criação de collections dentro da J, ou, enfim, do uso geral da J, ele é baseado em j.setup. Então, lembrando, a gente está usando a J, é um framework de machine learning end-to-end. A gente está saindo da modelagem e vai deixar um cara em produção usando a J. Como? Fazendo j.setup. Então eu falo qual é o nome da minha collection, estou chamando ela aqui de Forecast Live, estou passando os nossos dados de treinamento aqui para o nosso método de setup. Então estou mandando basicamente nossa data, a loja, o item, as vendas, e aqui são algumas variáveis adicionais, assim, qual é o ano, qual é o mês, qual é o dia, que a gente fez uma funçãozinha, emprestou na verdade do Fast AI para extrair essas variáveis de data da data em si. Então a gente pega esse data frame completo e envia ele para a J aqui, né, passando o dado aqui e falando, olha, esse aqui, cara, é um DB type do tipo supervisor. Por que ele é do tipo supervisor? Porque ele tem um label, né? É um treinamento supervisionado, ele tem um label, tem um rótulo, né? Tem uma coluna de target que a gente quer prever. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer quantile regression. O que é quantile regression? A gente não vai simplesmente fazer uma regressão, ou seja, vai prever a média da demanda. A gente vai prever os percentis dessa demanda. Nesse caso, isso poderia ser uma lista arbitrária, né? Poderia ser os percentis que a gente desejasse. Aqui eu escolhi o percentil 10, o 0,5, que é a mediana, e o 0,9. Ou seja, eu estou formando aqui uma banda de confiança para a nossa demanda entre 0,1 e 0,9. Então a gente vai ter 90% de certeza que a nossa demanda vai estar nessa faixa. Tá? E aí aqui a gente fala, olha, quem a gente está querendo prever dentro daquele data frame é a coluna Sales. Então se a gente olhar aqui, tem uma coluna chamada Sales, ela que vai ser o nosso target dentro do processo de previsão, da regressão. Né? A gente vai querer acertar os Sales. Tá claro até aqui? Super. Show de bola. Além disso, aí a gente pode passar alguns parâmetros adicionais para esse setup da J. O que eu estou passando aqui? Estou falando, olha, eu não quero pensar sobre learning rate, então eu estou falando que meu learning rate é 0. Learning rate 0 para J significa J, encontre para mim um bom learning rate. Então lá atrás a gente está usando o Learning Rate Finder, integrado com o PyTorch. Aliás, vale dizer, o que a gente roda por trás da J, né, que vai rodar não na minha máquina, mas no servidor, não na minha ou na sua máquina, mas no servidor da J, né, na J Cloud, é um modelo de Deep Learning, tá? Sempre. Então, a gente tem lá um modelo que está recebendo esses dados, transformando esses dados em vetores e processando esses dados para fazer a previsão. E aqui a gente está falando, eu não vou dizer qual é a learning rate, a taxa de aprendizado lá do otimizador dessa rede neural, eu vou deixando para a J encontrar isso com o learning rate 0.
E o batch size, o padrão é 512, aqui eu coloquei 1024, mas para mostrar para vocês que é um parâmetro também que dá para mexer. Não poderia ter deixado sem essa linha aqui do batch size, ele ia rodar com o default, que é 512, e tudo bem também. O que mais é importante dizer? A gente fala para a Jay que a maneira como ela vai dividir os dados, como esse é um problema de time series, você não pode misturar futuro com o passado, né? Senão você tem leakage, tem vazamento de informação, e aí você acaba ficando overconfident, né? Você fica super confiante que a performance do modelo está boa, quando na verdade a performance do modelo não está boa, né? Você vazou a informação do futuro, por isso que o treinamento ficou bom, parece que ele ficou muito bom, parece que o modelo ficou com uma performance excepcional, e quando você for lá para a vida real, para chegar um dado novo, a performance vai ser ruim, vai estar completamente descorrelacionada dessa do seu treinamento, porque houve leakage. Então o que a gente faz? A gente fala, olha, o meu tipo de split, ou seja, a separação entre treino, validação e teste, porque são 3 conjuntos, essa divisão não vai ser shuffle, não vai ser aleatória de qualquer jeito, ela vai ser sequencial de acordo com a coluna data. Então, lá internamente, a Jay pega a coluna data e aí corta pela data 3 segmentos separados, de maneira que você nunca misture passado com futuro. Então, vai ter um trecho de dados que fica lá no passado, que é o treino, um outro trecho para fazer validação, que é o que vai determinar o nosso early stopping, a gente já vai falar disso, e um último trecho completamente separado dos dados, que é o que vai fazer todas as métricas de performance mesmo. Tá certo? Certo. A gente teve uma pergunta no chat perguntando se dá para usar outros tipos de regressão além da regressão por quantile, né, o quantile regression. Respondi no chat que dá também para colocar o regression, se você puder mostrar rapidinho, só para exemplificar. Com certeza. A task da Jay ela pode ser quantile regression ou regression, se você quiser, né, prever um número real, para fazer uma previsão. Então a regressão aqui ela vai fazer basicamente minimização de mean squared error, ou seja, vai encontrar a média ali dos dados. Aqui a gente está fazendo... Ups, vou estragar meu código. Aqui a gente está fazendo quantile loss com quantile regression. E se a gente fosse um problema de classificação, a gente também poderia passar aqui classification, e aí a gente faria esse setup para um problema de classificação. Ou ainda um metric classification, onde a gente também faria uma classificação, mas com outro tipo de loss, né? Maximizando a distância entre os clusters, mas outro papo, outra live, outro tudo, né? Mas aqui é basicamente trocar task por regression, né? Se eu trocasse aqui por regression, aí eu apago a linha de quantiles, essa vira uma regressão normal. Tá? Então agora, por enquanto, aqui a gente vai fazer quantile para a gente ter uma banda, entender qual que é a banda de confiança que a gente tem em cada previsão. Aqui eu determinei também o tamanho do conjunto de teste, então eu determinei 5%. Porque como a gente já tirou, né, bastante dados do dataset, não são mais 900 mil linhas, são 180. Então, vamos deixar um teste pequeno para a gente deixar bastante, um conjunto grande de dados para o treinamento. Então, eu vou rodar. Basicamente é isso. Então, está tudo dentro de um JSetup. Eu deixo linha assim para ficar um pouco mais fácil da gente ler. Eu vou rodar aqui para a gente. Então, só para deixar bem claro, rodando o JSetup, a Jay pega os seus dados, envia esses dados para o cluster da Jay, que roda na nuvem. Então, se o seu computador é zero, você não precisa ter GPU, você não precisa ter nenhum processador específico, nenhum tamanho de memória RAM específico, você não tem basicamente nenhum requisito no seu computador, tudo está sendo processado dentro da Jay, tá? Então, é um processamento em cluster remoto. Então, a gente está inserindo os dados, fazendo o insert data, mandando os dados para lá. E uma vez que a gente faz isso, aí a gente treina um modelo e faz todo o conjunto de validação que eu já vou mostrar para vocês lá na Jay.
Uma Esse coisa que é processo aqui, importante também é que todas essas variações com relação a modelo e tudo mais, a gente também tem na nossa documentação. Eu vou colocar o link daqui a pouquinho aqui no chat também. Mas o que eu acho assim mais legal quando a gente roda essa parte com a Jay é que você não fica ali com o seu laptop queimando na sua no no colo, ou colo. então na mesa, né? E tendo que olhar 1,5 milhão de documentações para poder entender como é que você vai otimizar um determinado algoritmo de deep learning, quais são os hiperparâmetros de cada um deles. Então, a gente tentou ao máximo simplificar isso. Então, vocês vão notar, usando a Jay, depois vocês me contem, que é difícil, assim, obviamente que querendo a gente consegue tudo que a gente, né, tenta, mas a pessoa tem que querer muito inserir ali um bug dentro da J que seja um bug de falta de prática com determinada modelagem ou com determinado código. Então, por exemplo, eu não vou correr o risco de overfitar o meu modelo se eu esquecer de separar em treino e teste, porque a gente separa internamente o dataset de avaliação. Eu não vou conseguir passar, por exemplo, uma palavra que esteja quebrada, e aí por isso eu tenho uma série de linhas que estão subdivididas, porque eu tenho ali typos no meio do caminho, porque a Jay vai processar aquele nome, né, aquela frase que está escrita, ou aquela determinada coluna, e vai transformar em vetores e aproximá-los, já que é só um typo, eles vão estar mais próximos no espaço vetorial. Mas são conversas que a gente vai tendo ao longo de várias outras lives, essa daqui é só a primeira, e também, se algum desses tópicos não ficar claro, ou vocês quiserem um pouco mais de informação, vai escrevendo aí para a gente no chat. E já foi o tempo de rodar um modelo de deep learning que a gente normalmente leva muito mais. Exatamente. E um ponto que a Laura falou que eu acho que é super bacana de ressaltar é o número de bibliotecas e de coisas que a gente já tomou conta para vocês via J. Então, assim, do scikit-learn para você fazer a separação dos dados, pensar em pré-processamento, pensar em uma série de coisas, até a parte final de hospedar e transformar esse cara em API, basicamente está tudo já resolvido. Então, aqui internamente a gente está fazendo a validação de todos os parâmetros, já está garantindo que a rede não overfita, a gente já está separando de um jeito fair o que é treino, teste, o que é validação. São muitas coisas que já estão embutidas. Agora, o porquê isso funciona, eu acho que é a grande questão que a gente vai mostrar para vocês aos poucos, que é o fato da gente transformar todos os inputs primeiro em vetores latentes. Eu não sei o quanto isso é uma coisa familiar para todo mundo aqui, mas basicamente a gente transforma todos os dados de dados raw, né, de dados do formato original, seja ele número, seja ele texto, tabela, imagem, realmente qualquer tipo de input, a gente transforma eles primeiros em vetores, no que a gente chama de vetores latentes, em boas representações desses dados, para depois carregá-los para uma downstream test de regressão, de similaridade ou de classificação. Então, esse exemplo ele é o mais simples possível, a gente está simplesmente pegando os dados, passando pela J para gerar uma previsão aqui junto com vocês, e aí em seguida a gente vai mostrar possíveis pipelines mais sofisticados com isso. Qual que é o grande ponto? A J foi feita para produtividade. Então perceba, não é um ambiente para você fazer experimentações no sentido de quero descobrir a melhor arquitetura de Deep Learning para resolver minha tarefa, ou quero testar 37 modelos diferentes. Todas essas tarefas, obviamente, têm lá o seu valor e o seu lugar para ser feito. O que a gente quis fazer questão de construir uma ferramenta para a indústria, né? para corporate, para o mundo de AI aplicado mesmo no dia a dia, onde você está dentro da companhia, tem uma série de problemas para resolver e o fluxo, ele não, né, o calor do dia a dia e a urgência não permite que você pare para fazer pesquisa quando você deveria estar fazendo engenharia de machine learning. Então a ideia aqui é você produtizar soluções de AI o mais rápido possível, ao mesmo tempo onde você garante confiabilidade, garante robustez, né, e
sendo super pragmático, você roda a J, põe esse cara online e pode sair de férias amanhã que tá tudo bem. As coisas não vão quebrar, não vai ter um bug no meio, não vai ter código comentado powerful hack, não mexa nisso, tá tudo bem. Então a ideia é que você consiga rodar um modelo de previsão de demanda, resolve esse problema, em seguida já vai atacar um problema de churn, ataca um problema de turnover, enfim, vai atacando os problemas um após o outro e você vai ganhando muita produtividade no meio do caminho. Então, vocês vão perceber que o uso da J ele é muito consistente. Você sempre faz j.setups, cria as collections de vetores dentro da J e vai interligando uma coisa na outra e você faz isso de novo e de novo e de novo até que você resolva tudo o que você queria resolver. É simples assim, certo, Laura? Não sei se a gente está enviesado. Vocês vão dizer para a gente testando. Porque esse aqui é um dataset controlado, a gente puxou de uma competição do Kaggle, depois a gente pode passar o link também se vocês quiserem tentar em todas as linhas, mas testem no modelo de vocês também, na base de vocês, e depois conta pra gente. Exatamente. Então tá acabando de processar aqui ainda, deve estar no finalzinho, obviamente eu rodei isso aqui outras vezes, deve estar bem pertinho do fim. Mas se a gente quiser espiar aqui, vai ter a gente teve uma outra pergunta com relação a balanceamento de dados, aí eu respondi na questão de que em problemas de classificação a gente tem o Stratify. Não sei se você prefere mencionar isso ou falar um pouco mais sobre a regressão. Pode ser, não, vamos responder. A gente lida com desbalanceamento dos dados quando há um problema, né, de classificação e a gente faz, enfim, são as melhores práticas para atacar esse tipo de problema, né? Você nunca se livra dele, né? Os dados vão continuar sendo desbalanceados. O que a gente faz primeiro, quando a gente faz a separação dos dados em treino, validação e teste, a gente faz ele stratified, ou seja, aqui em cima, vamos subir. A gente, além do type sequential, o random, que seria aleatório, a gente tem o tipo stratified. E aí a gente escolhe uma coluna e respeita as proporções dessa coluna na hora de dividir os dados de treino, validação e teste. Então, já carrega e já melhora um pouco, não tem o risco de alguma classe não ser representada dentro do processo. Uma outra coisa que a gente faz é entregar além do melhor resultado possível, a gente entrega também o que a gente chama de threshold ótimo, né? Então, lembrando, né, que no problema de classificação, as métricas, elas colocam um threshold, né, um valor de separação entre as classes padrão. Então, só para exemplificar, no caso de uma classificação binária, né, esse valor é meio. Então, o valor que sai da rede acima de meio vira classe 1, abaixo de meio vira classe 0. Nem sempre meio é o melhor valor, o melhor threshold para separar as duas classes, né? Então, ao final do processamento, a J já te dá também o melhor threshold que vai maximizar a curva, a área embaixo da curva ROC. Então, aí gente resolve isso também. Acho que se vocês quiserem falar sobre algum problema de classificação específico, acho que vale até colocar aí no chat, a gente de repente já programa para a próxima live fazer um problema que vocês tenham interesse maior, por exemplo. Exatamente. Aqui a gente terminou de rodar o nosso treinamento, então a gente tem nosso gráfico de loss, não é um gráfico... Eu falo que não é um gráfico mais bonito, mas ele é bonito porque ele cai, né? Então, é uma boa loss. Então a gente tem aqui, e como a gente já tinha falado, a gente faz early stop. Então a gente, por exemplo, o limite de treinamento é 500 epochs, né? 500 rodadas inteiras no dataset. Mas quando a curva de validação começa a aumentar, a gente já faz o treinamento para antes, para não gastar tempo à toa. E aqui são algumas métricas que a gente tem de performance. Então, o erro médio absoluto e o erro médio quadrático. Então, a gente já rodou.
Além esse erro e esse gráfico, eles já vieram aqui ao final do treinamento, porque eu passei uma flag de verbose igual a 2. Então, isso traz para a gente ao final do treinamento essas métricas para a gente olhar e entender se está tudo bem. Mas além disso, você consegue fazer um report completo, separado, fazendo j.report. Tá? E aí, passando o nome da collection. Então, lá em cima, a gente chamou de forecast live. Estou pedindo aqui j.report, forecast live. Estou pedindo para trazer o gráfico de novo. E além disso, estou pedindo para trazer informações adicionais em um dicionário. Tá? Então, vamos ver aqui o que a gente trouxe. Primeira coisa que a gente traz é o que a gente chama de baseline model. Então, são modelos básicos. É só para garantir que você não fez uma coisa que poderia ter sido resolvida de uma maneira trivial. Então, nesse caso, o que é trivial? Falar que o quanto vai ser vendido é a média histórica. Tá? Esse é o baseline do mean. Ou então falar que é a mediana do que vendeu no passado, que é o baseline de mediana. Então, idealmente, o nosso erro médio absoluto tem que ser menor do que esses aqui. Muito bem ele né? Ainda bem. E o nosso erro quadrático médio também tem que ser menor do que os baselines. Então aqui são baselines simples, mas que surpreendentemente, um número surpreendentemente grande das vezes eles acabam ganhando de métodos sofisticados. Então a gente garante que os baselines estão aqui para a gente não cometer esse erro. Além disso, se a gente quiser entender todos os dados que o report traz, né, como ele é um dicionário, a gente faz um report.keys, traz todas as informações que a gente consegue olhar. Por exemplo, a learning rate. Então, se tiver a curiosidade ou quiser, por algum motivo, saber qual foi a learning rate utilizada, você faz aqui o report full, passa a chave do AutoLR Finder e você vai descobrir qual foi a learning rate utilizada. O que mais é legal aqui? É notar que a gente tem dois conjuntos de IDs. Então, daquela massa de dados que a gente mandou, né, que foi aquele data frame treino, ela foi dividida em 3 pedaços. Um pedaço de treino, efetivamente, um pedaço de validação e um pedaço de evaluation. Então, claro, o de treino foi para o treino, foi lá para dentro da rede neural alimentar o treinamento. O conjunto de validation, ele foi utilizado para calcular essa curva aqui laranja. Então, é a curva de validação. Então, a rede sempre roda uma passada inteira no dataset de treino, pega o dataset de validação e fala qual que é o erro dele lá, qual que é a loss lá. Essa loss é a laranja. Então, a gente quer que essa loss seja a menor possível. Não adianta só minimizar o treino, senão a rede uma hora ia simplesmente memorizar os dados, ia dar treino 0 e não ia generalizar, ia ter um problema de overfit. Então a gente quer minimizar o erro de validação. Aí você fala, mas Dionísio, se você está olhando do erro de validação para decidir a hora de parar o treinamento, você não está de alguma maneira roubando, né? De alguma maneira tendo acesso a informações que você não teria no momento de diferença normal desse modelo? Sim, né? É um tipo de leakage, né? Você está olhando a performance do modelo quando na verdade você não teria acesso a esse número. Então o que a gente faz? A gente usa o dataset de validação para fazer o early stopping e todas as métricas de performance são calculadas no terceiro conjunto de dados que não tem nada a ver com o conjunto de validação nem o de treino, que é um conjunto de evaluation. Tem um evaluation, mas é evaluation, tá? Que é um terceiro conjunto de dados para garantir que a performance que a gente está olhando é a mais fair possível. De novo, nosso objetivo aqui é sair do outro lado com um modelo confiável para a gente colocar em produção e sair de férias, né? Então a gente não quer um erro baixo de loss por ter, né? A gente não adianta você se enganar, você precisa ter um número fair. O dado que vai vir dos próximos meses de venda, que você não tem acesso a hoje, você precisa ter a melhor proxy possível hoje de qual vai ser o erro do futuro. Essa melhor proxy vem de um terceiro conjunto de dados, que é o que a gente chama aqui de evaluation. Então,
é, é busca de robustez e de fairness mesmo, de produtividade, não é outra coisa. Dionísio, tem uma pergunta aqui que vale bastante a pena da gente responder ao vivaço. O Mauro perguntou, ele disse assim, vocês derivam várias features a partir da variável date. A Jay também faz criação de features automaticamente? E deu parabéns pela apresentação. Obrigado. Mas sim, e vou ser bem sincero, a gente fez questão de colocar, nesse caso aqui, essas derivações de features da variável de dados para mostrar que você também pode continuar fazendo extrações de features dos dados, da data, se você quiser. Assim, a liberdade de expressividade, de feature engineering, continua na sua mão. Agora, se você não fizesse nada, ou seja, a gente mandasse só até sales para a Jay, a gente mandasse uma coluna de data, uma coluna do ID da loja, o ID dos itens e a coluna target com as vendas. Isso é absolutamente o suficiente para você ter uma boa previsão de vendas, tá? Poderia ter só extraído o mês dessa data, podia ter só extraído talvez o ano, mas isso não é necessário. Você pode fazer, isso pode inclusive sim trazer benefícios, melhorar a qualidade do modelo, mas o que a gente entende pela prática é que isso acrescenta menos do que o transtorno que você tem no fim do dia para garantir que depois quem vai usar esse modelo como uso, né, como inferência, ele seja aderente a exatamente as mesmas transformações que você fez e passe todos os dados iguais. Então, existe às vezes um ganho marginal, e nesse caso, por exemplo, existe um ganho marginal de você fazer todas essas extrações, mas na maioria das vezes isso não é necessário. Então, a Jay internamente, quando ela lê uma data, por exemplo, ela transforma essa data também numa representação vetorial própria que já consolida todo o aspecto cíclico dos meses, das semanas. Então a gente já trata a data como uma entidade separada, especial, e a gente faz a mesma coisa com texto, com imagem, com outros dados. Então existe uma feature engineering, né, a gente pode chamar assim, dentro da Jay, quando a gente transforma esses caras nas representações vetoriais boas. Isso vai ficar mais claro quando a gente rodar o Self-Supervised Learning. Não sei se vai dar tempo, ser bem sincero, mas se der tempo a gente vai rodar um Self-Supervised Learning em dados do IBGE para agrupar as cidades, e aí vai ficar mais claro o que eu estou querendo dizer com isso. Mas respondendo diretamente a sua pergunta, a Jay cria features sim internamente, só que de um jeito especial, né, usando o Self-Supervised Learning. Exato. E só para dar uma complementada, tem dois pontos importantes que o Dionísio falou ali. É porque a gente ainda vai conversar com vocês várias vezes ao longo de outras lives, com certeza. Mas um ponto importante do que ele disse é que, como as boas práticas estão ali dentro e esses dados eles ficam armazenados lá dentro nas collections, então que o Dionísio colocou lá em cima com o nome, se você sai de férias, Mauro, você consegue deixar o seu modelo rodando com o seu colega de trabalho sem se preocupar se ele fez a mesma feature engineering que você antes. E por que isso é possível? Por conta dos embeddings que a gente faz, e esses embeddings aproximam as suas features ou afastam as suas features entre si. E a gente vai tentar explicar isso um pouco mais, porque isso faz muito parte do core da Jay, e como você mesmo disse no chat, é sim uma boa parte do pulo do gato, e é por isso também que funciona com frequência melhor. Então, aqui ele tem um ganho marginal, e a gente percebe também que esse dataset ele tem algumas diferenças do dataset mais padrão que a gente enxerga na vida real, é que normalmente ele vem cheio de nomes. Então, o nome das lojas, o nome dos produtos, ele vem com os typos, ele às vezes vem com vazios. Então, a gente pegou hoje um pouco mais simples para mostrar, mas que está lá na competição do Kaggle, porque a gente queria que vocês tivessem acesso também para poder ver o dataset por inteiro. E ao contrário do que a maioria das pessoas que fala sobre Deep Learning diz, não, a gente precisa de mais dados, quanto mais dado, melhor, precisa de muito mais dados. Vocês veem que a gente começou a live dizendo, a gente vai fazer um sample aqui, e a gente vai colocar uma quantidade um pouco menor e que isso não vai ser um problema. Então, tudo isso tem a ver com esse pulo do gato e a gente promete que ao longo do tempo a gente vai explicando cada vez mais sobre esse assunto.
Perfeito, exatamente, Laura. Aqui, só para exemplificar a separação dos dados que a gente fez, deixa eu ver se está rodando isso aqui. Tá. Então, o treino ele vai de 2013 a 2017, até o final de 2017, e aí os IDs Desculpa, esse treino aqui é o que tem tudo, na verdade. Aí essa grande massa de dados foi dividida. Então, o que foi para validação, ou seja, o que determinou o nosso early stopping, foi de janeiro de 2017 até dia 3 de abril de 2017. E aí, um dia depois, começa o dataset de evaluation, onde a gente calculou a performance do algoritmo. E antes dessa data aqui, foi o que foi usado para treino. Tá? Então, só para mostrar aqui a divisão para vocês de dados que foram utilizados para treino, validação e teste. Tá? Realmente isso é bem importante para a gente. É uma boa prática, às vezes, que muitas vezes não é seguida e gera felicidade no primeiro momento porque a loss dá menor, o erro dá menor, e frustração em seguida porque o erro no mundo real, na hora da inferência, na integração, é muito mais alto. Então, de novo, estamos aqui para fazer algo prático, robusto, que funcione no dia a dia e não para fazer alguma coisa para o nosso ego. Então, o que a gente tem aqui? Uma vez que o modelo está treinado, acho que isso é uma coisa importante de dizer, uma vez que o modelo está treinado, ele pode ser usado, tá? Show! A gente pode fazer j.predict. Então, o que o j.predict faz? Faz a inferência dos dados. Eu passo aqui o nome da collection que a gente criou lá em cima, ou seja, o nome do modelo, que é Forecast Live. Passo para J quais dados eu quero fazer a previsão. Nesse caso, eu estou mandando os próprios dados do dataset de evaluation aqui. Então, eu só peguei os IDs deles aqui do report, indexei no nosso dataset geral para poder fazer essa previsão. Por quê? Porque essa competição do Kaggle especificamente, ela não usa nem o erro médio absoluto, nem o erro médio quadrático como métrica de performance, né? Ela usa o SMAP, né? Que é o erro médio absoluto percentual, só que simétrico. Então, é uma métrica meio hackeada, assim. Se a gente olhar a continha dela aqui em cima, aqui, ó. Ela é a divisão, né? Você calcula todos os erros absolutos, que é o numerador da conta. Depois você soma o total do previsto mais o real. E aí tem um 200, e a fórmula original é 200 mesmo. É um número meio hard-coded, assim, que vem da formulação dessa métrica para você calcular esse desempenho. Então a ideia é que o percentual, um erro para cima ou para baixo do previsto tenha o mesmo peso. Se a gente fizesse só um erro percentual médio, você tende a fazer o modelo errar mais para baixo do que errar para cima. Você não é simétrico na hora de avaliar o erro. Então, por isso que ele usa essa métrica. E foi por isso que eu fiz uma inferência, um predict separado aqui embaixo, para a gente poder calcular exatamente qual que é o nosso SMAP aqui com os dados. Então, o nosso SMAP é de 11, que é difícil comparar com o Kaggle, porque o pessoal lá usa um outro conjunto de dados que a gente não tem acesso aqui. Porque é uma competição de código lá no Kaggle, né? Você tem que submeter o código não pode ter acesso à internet, então ele não pode mandar os dados para J enquanto ele roda lá no Kaggle. Bom, mas aparentemente é um erro bom, e aí a gente vai inspecionar aqui, vocês vão ver que parece bom mesmo, né? Vou só separar aqui os dados, e aí quando a gente plota, você vê, né, o real é o azul, o verde é o que a gente previu, que é a mediana, e o vermelho e o laranja são a banda de confiança, né? Então, o 95 e o 5. E aí, de novo, por que eu pessoalmente gosto muito mais de fazer quantile regression do que fazer regression? Porque é muito mais rico você saber não só quanto você acha que vai vender, mas qual é a banda de confiança dessa possibilidade, né? Assim, o quanto você está certo dessa previsão. Então eu falo que vai vender, sei lá, 700, tudo bem, mas quanto mais que 700%
pode vender e quanto menos que 700 pode vender? Acho que essa é a pergunta, né? Então, plotando aqui as bandas de confiança, a gente você vê que tem uma aderência super interessante, que são dados diários. Então, ele tem uma sazonalidade semanal, tem sazonalidade mensal, tudo isso foi capturado pelo modelo. Então, aqui plotando a venda do item em si, não da loja, é o mesmo processo, ele tem uma aderência, enfim, boa, etc. Está refletido lá na métrica, mas às vezes a gente quer ver, né, assim, é impossível você fazer time series, não querer ver o gráfico, não querer ver como ficou a previsão. Aqui a previsão mesmo de um item para uma loja, então ela é bem mais noisy, né? Bem mais, sei lá, errática, assim. E aí você vê a importância de ter a banda, principalmente aqui, né? Então você tem a banda inferior, a banda superior, e a gente respeita essa banda no momento da previsão. Estou plotado aqui os últimos 2 semanas de dados. E essa entra uma outra habilidade que a gente considera muito importante para a Jay, né? Então a gente fala muito de, olha, você ainda precisa se preocupar, obviamente, com modelagem, com o tanto que está saindo, o resultado que está saindo do modelo, mas a gente fala que a ideia com a Jay é você ter muito mais uma preocupação em pensar como resolver um problema, então ter um embasamento do tipo, quais são as melhores formas de eu conseguir atacar esse determinado problema. Então, são skills mesmo de problem solving e skills de comunicação com o business, porque a gente pode simplesmente dizer, olha, ao invés de eu te dar um número para essa informação aqui que é mais errática, eu estou te dando uma banda e explicar para o business dizendo, olha, esse caso aqui, essa banda maior, significa a nossa incerteza. E aí é possível olhar o que está acontecendo com aquela determinada série que está gerando essa maior incerteza. Será que é uma série mais intermitente? Ela tem mais números de zero? Ela é mais errática? O que está acontecendo com aquela série? Então, é um skill maior de focar como explicar isso para o business para que o modelo consiga entrar em produção. E outra coisa que a gente gosta de dizer, que é o que vocês estão vendo agora, a gente está com o modelo, a gente está apresentando para vocês já o resultado do modelo. Então, em menos de 1 hora, a gente tem uma time series que já rodou com métricas, no mínimo, competitivas, com modelos de baseline, mas melhor do que a maioria das métricas, como o Dionísio também mostrou. Então, a gente gosta de dizer que é um modelo mínimo viável, já pronto para ser colocado em produção. E esse é um dos focos principais da Jay. E a gente se orgulha, inclusive, em dizer que, em geral, quando o dataset está ruim, a gente tem que fazer tantos outros pré-processamentos antes de finalmente chegar no modelo. Chegar no modelo é a parte fácil. Então, a gente tem que fazer tantas outras coisas antes que, em geral, isso leva ainda mais tempo. E é um problema que a gente, em geral, com a Jay, consegue resolver ainda mais rápido por conta justamente dessa diferença. O que a gente vê na prática é quanto pior o dataset, ou seja, mais da vida real ele mais cheio de buraco, com dados faltantes, com dados repetidos, com typo, melhor é a performance da Jay, né? E mais discrepante a performance da Jay em relação a não usar a Jay, porque, enfim, por todo o ponto aí dos vetores que a Laura colocou. Então, assim, são aqui alguns exemplos que eu coloquei para mostrar para vocês. E aqui embaixo, se a gente fosse fazer de fato a previsão para o conjunto de teste lá do Kaggle, né, que é 2018 inteiro, é tão simples como j.predict, passa o nome da nossa collection que a gente criou lá em cima, que é o Forecast Live, passa os dados e pronto. E é isso, né? A gente vai gerar a previsão, a inferência, e ela vai vir nesse formato aqui. Então, a banda inferior, a mediana, a banda superior. E aí você vê, não só você fala, eu acho que vai vender 13, mas vai ficar entre 7 e 19, né? Não vai vender 83, vai ficar entre 71 e 95. Então você consegue ter clareza do que você está entregando. Exato. E também planejar melhor, né? Dizer, olha, é mais custoso para mim eu colocar essa demanda perto da banda inferior e, de repente, correr um risco de faltar produto e eu perder uma venda porque eu não tinha ele em estoque? Ou será que é mais custoso para mim armazenar esse produto e por isso eu deveria ir para um lado ou para o outro da banda, por exemplo? Então, e aí entram as decisões de negócio e o conhecimento do negócio que cada pessoa tem.
Exatamente, exatamente. E aí, uma coisa que eu gosto de fazer no final, assim, depois que a gente gera as previsões para a gente ter certeza, né, do que a gente fez, é plotar a cara do que foi previsto, né? Então, a distribuição das vendas tem essa cara aqui dentro do dataset de treinamento, e aí depois que a gente passou pela J e fez todas as previsões, a gente vê que a gente acaba com um conjunto de previsões que tem mais ou menos a mesma cara, ou seja, a J conseguiu aprender o formato de distribuição dessa massa de dados, né? Então, é um check visual importante para a gente saber se tem não só a métrica, mas se tem qualidade o que está saindo do algoritmo. E assim, aqui acabou basicamente, esse modelo está em produção, né? Não só ele deu certo, mas basicamente esse modelo está, como a Laura disse, em produção. Está disponível inclusive via REST API, não só via Python, para você fazer o JPOT Predict. Olha, o Mauro está pedindo para mostrar a distribuição dos erros no conjunto de teste. Tá. Então vamos lá, conjunto de teste. Enquanto ele está pegando ali, Mauro, essa questão que o Dionísio estava partindo para explicar a questão de estar em produção, pensa quando a gente faz, né, aquele cross-validation, testam vários modelos, vê quais dos modelos cabem na nossa máquina ou então na máquina do cliente, porque não dá para a gente estar naquele meme do então vamos entregar a sua máquina, né, para o cliente, já que só roda na sua máquina. Então, normalmente quando a gente termina o modelo, a gente constrói ali um monstro, vem a fase do como é que eu vou colocar ele em produção. Então, imagina isso para um modelo de deep learning. Então, é a mesma coisa. Então, como a J foi criada com esse foco em produção, em produtividade também, né? Não só em colocar em produção, então ela já está baseada em REST API, então já tem um ponto ali pronto para fazer a integração e colocar a J em produção assim que for aprovado pelo conselho, pelo business, né? Era esse gráfico que você queria ver? Deixa eu ver se já está aparecendo para nós. Acho que ainda está atualizando. Isso. Esse gráfico, Mauro? Ou é um scatterplot? Ficou bom, hein? A gente acredita. Não, funciona, o negócio funciona. Você sabe que às vezes a gente usa, foi a gente que fez, não sei o quê. E aí às vezes a gente rola e fala assim, caralho, funciona esse negócio, cara. Funciona, assim. Se vocês me permitem, eu queria só rodar o IBGE, porque eu acho que o IBGE é uma prova de que funciona interessante também. A gente já está em 1 hora, que acabamos de fechar 1 hora. Ah, é verdade. Então, acho que fica para a próxima. Vocês querem ver o IBGE na próxima? Como vocês estão aí? Tá, 1 hora já é punk, hein? Com o código aberto. Eu acho que a gente pode deixar já. Vocês prefeririam começar com o IBGE, de repente na próxima live, ou um problema de classificação que vocês escolham? Conta aí pra gente. Isso. Na próxima, 1 hora é o suficiente. E aí, IBGE ou classificação? Ou então a gente faz outra votação lá no Instagram. Então, qualquer coisa segue a gente lá no Instagram ou no LinkedIn. A gente costuma colocar a votação em ambos. E acho que é isso, Gil. Senão. Tá bom. Tem que saber, né? É que se deixar, a gente fala 5 horas sobre a Jay. Mas só assim, dando um mini spoiler, é basicamente a gente pegar, acho que são 30 variáveis ou 20 variáveis, enfim, são mais de 20 variáveis sobre o PIB dos municípios, a principal atividade econômica, um monte de coisa. A gente roda um self-supervised neles, transforma esses caras num vetor e aí agrupa os municípios por similaridade e depois usa eles como feature para fazer previsão de vendas. Então,
é bem legal. E aí a gente deixa isso prudentemente para uma próxima encontro, né, Laura? Exato. E a gente vai colocar para votação porque tem gente na dúvida se prefere um clustering ou uma classificação. Mas pode deixar que a gente coloca para votar e avisa. Show de bola. Laura, você colocou a documentação para eles no chat? Eu não estou vendo no Coloquei, chat. coloquei a Show. documentação e já está tudo em ordem. Já tem a documentação, já tem o link do Kaggle também para quem quiser baixar o dataset, já criar a sua chave na J e testar com o dataset inteiro, se tiver vontade. Show de bola. É qualidade de vida, galera. É qualidade de vida. A gente rodar, às vezes ficar o dia É um caminho inteiro sem e volta. sair alguma coisa que funciona ali, que tem um resultado bom, assim. Então, nem precisa acreditar na gente para isso. Pega, roda e depois conta. E se precisarem de ajuda, eventualmente, com alguma coisa de documentação ou algum feedback, pode entrar em contato que a gente ajuda também. Tá bom? Animal, gente. E obrigado, né, por todo mundo que está aqui, 9 horas da noite, vendo Deep Learning, vendo, sei lá, Vetores. distribuição, vetores, etc. Muito legal. Exato. Obrigadão por todo Então, mundo aí pelo tempo. até a próxima, pessoal. Foi um prazer. A gente se vê em breve. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até mais.